Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de ler uma passagem com vocês que se encontra em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que tem por título Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu, só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Essa é a passagem em que dois dos discípulos de Cristo partem de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Eles estão partindo porque eles estavam tristes, com a sua profunda tristeza de tudo o que havia acontecido com Cristo. Cristo havia sido crucificado e morto de uma forma cruel, e eles estavam tristes esperando que Jesus remisse a Israel. Porém, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles se esqueceram das promessas que os profetas antigos disseram, que havia sim necessidade de Cristo padecer e que haveria de morrer, mas que ele ressuscitaria. Só que esses discípulos se esqueceram das Escrituras de que Cristo sim iria ressuscitar. Mas Jesus, que é maravilhoso, vai com eles ao encontro, no caminho, e ali aparece para eles. A princípio eles não entendem, a princípio eles não reconhecem como Cristo, mas como um estrangeiro. Mas mesmo assim Jesus vai conversando com eles, até que no partir do pão, os discípulos o veem e o reconhecem como Cristo, e assim podem dizer
Cristo vive, ele ressuscitou, e assim eles voltam para Jerusalém e encontram ali com os outros discípulos para testificarem que Cristo ressuscitou. As promessas de Deus são verdadeiras. Tudo o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Na minha e na sua vida não é diferente. Tudo que o Senhor prometeu não cairá por terra, mas se cumprirá para a honra e para a glória do nome dele.